isso é o que tu coloca aí de maneiras inadequadas de registrar. Das formas inadequadas eu chamo essas: a do correio, que acaba se tornando insegura para a pessoa; a dos cartórios, que acaba se tornando cara; a dos atravessadores, porque geralmente ele vai cobrar uma porcentagem em cima de todo o procedimento, enquanto a pessoa pode fazer isso sozinha. E essa da biblioteca, no caso, tu tens que levar a obra lá, alguém tem que levar a obra num posto de recebimento, coisa parecida? Não, a internet facilitou muito nesse aspecto. Porque pela internet, pelo site da Biblioteca Nacional, no item ali, escritório dos direitos autorais, há todos os formulários para se preencher e para mandar a obra. Na verdade, basicamente é só um. É um formulário onde coloca-se todas as informações ali, anexa uma cópia da obra, acondiciona-se numa pasta determinada, alguns documentos básicos, né? Cópia de identidade, comprovante de residência, enfim. Tudo isso eu tenho uma lista que na palestra eu apresento para as pessoas. E a partir daí é feito o registro. Ele demora talvez um mês e meio, 2, depois vem o certificado. Agora a questão que tu falou de ir até lá é um ponto muito interessante. Como eu te falei, os postos avançados, a Biblioteca Nacional tem postos avançados em vários estados, mas não tem no Rio Grande do Sul. Não tem no Rio Grande do Sul. E a norma é um documento do Escritório de Direitos Autorais. Ela abre a possibilidade para instituições públicas ou privadas serem representantes. E há tempos eu dar essa ideia, até lanço aqui a ideia para o reitor, e quem sabe para a coordenadora do curso, quem sabe entrar com uma proposta junto à Biblioteca Nacional, que se dá através de um convênio para ser no Rio Grande do Sul o órgão centralizador, o órgão representante da Biblioteca Nacional. Seria uma instituição educacional assim, que talvez que primeiro fizesse isso, porque eu sinceramente não sei se já houve algum representante no Rio Grande do Sul para isso. E facilitaria muito toda a região sul, né? Em vez de mandar para o Rio de Janeiro, seria a universidade, esse representante, esse meio, para auxiliar o criador. Ponta de lança dessa história toda. Exatamente. E o que chama de aspectos legais do registro ou dos direitos autorais de obras literárias? Olha, tão importante quanto a Lei 9.610, como eu falei, é a Lei 10.753 de 2003. Por que essa lei é importante? Porque ela trata de aspectos físicos da obra, do livro, seja a questão de alguns aspectos do tamanho, mas duas coisas fundamentais que ela trata, 2 pontos fundamentais, é a inclusão, o uso do ISBN, que é o Standard, o número... A lei, no artigo 6º, diz que na editoração do livro é obrigatória a adoção do número internacional padronizado. É o ISBN, como chama. Então é obrigatório o uso desse número no livro. Isso passa, claro, tem que haver um registro. Isso passa pelo registro na biblioteca. E a questão da ficha catalográfica, que é muito importante. Essa ficha catalográfica ela é importante para a catalogação da obra em bibliotecas, para que essa obra possa ser citada em trabalhos principalmente acadêmicos. Isso dá uma autoridade à obra, dá uma respeitabilidade à obra, demonstra o sinal do autor que ele está realmente preocupado com a sua obra como um livro propriamente dito. Por isso que essa lei é importante, trata desses dois, fora outros aspectos do editor, do que é autor, tem vários aspectos que trata essa lei, mas na área do livro em si, eu considero esses 2 pontos importantíssimos. Esses os aspectos legais. E os registrais, tem alguma coisa que a pessoa não pode esquecer de fazer, por exemplo, no registro? Por exemplo, um problema que eu tive, eu traduzi uma obra que não estava em domínio público e mandei para lá. Tive todo o trabalho de preencher os formulários, juntar toda a papelada, tive gastos de impressão, de envio. Chegou lá e eles pediram a declaração dos parentes, do detentor dos direitos autorais da obra. A obra não tinha caído em domínio público, todo o meu trabalho foi em vão. Esse foi um dos motivos que gerou a minha preocupação em me aprofundar nesse tema.
Há pouco tempo, o Fernando Moraes, o autor da Olga e do Chateau, teve um problema, porque há 5 anos atrás a Biblioteca Nacional teve um problema de processo, porque teriam chegado lá biografias que não teria a autorização de algumas pessoas entrevistadas. Nesse caso, até foi pouco tempo atrás, agora foi em janeiro, o Fernando Moraes teve esse problema porque o presidente do escritório lá exigiu que ele entregasse uma declaração das pessoas que foram entrevistadas. Eu acho que é uma determinação nova, assim, não sei exatamente há quanto tempo. Aí houve essa briga, essa celeuma entre os dois, e até que por fim ficou definido que uma declaração do próprio autor, dizendo que aquelas declarações dos entrevistados eram verídicas, e aí, claro, o autor tem que se resguardar, né? Tem que gravar, tem que, enfim. Aí a obra conseguiu ser registrada. Outra consequência disso aí que o Fernando Moraes coloca: se a obra foi escrita e ela vai virar um filme e ela precisa de recursos federais para ser filmada, 2 coisas que são solicitadas: o contrato de venda e de participação e o registro na Biblioteca Nacional. Tá aí outro aspecto muito importante do registro. A questão envolvendo o registro na Biblioteca Nacional, ele resguarda o autor em todos os sentidos. Todos. Direitos, se a pessoa quer uma cópia e perde, por exemplo, eu quero escrever um livro e não ficar com ele, mas eu sei que lá tem uma cópia guardada. A qualquer instante eu posso pedir uma cópia, entendeu? Se for o caso de resguardar algum direito, está lá registrado. Eu sou um defensor assíduo do registro. Isso já não é encaminhado, por exemplo, se eu for escrever um livro, e por uma editora tal, já não é encaminhado pela editora? Se é uma editora que apoia o seu autor, sim. Seria o ideal. Eu tenho procurado uma editora assim para os meus trabalhos, Roberto. Mas, por exemplo, minha obra que eu publiquei pela Universidade Federal de Pelotas, a História da Liberdade do Pensamento, eles solicitaram que fosse entregue com a ficha catalográfica pronta. Toda a editoração pronta, toda a paginação, tudo. Eu tive que fazer toda a parte de capa, de editoração, tudo, todo o registro, formatação, tudo eu tive que fazer. Se há uma editora que se preocupa, eu acredito que ela vai fornecer vários desses, inclusive correção, né? A correção eu tive que fazer. Eu sei que tem editoras que o autor, mesmo com erros de português, de grafia, de ortografia, entrega, e há quem revise. Dependendo do nível da editora, eu acredito que ela faça vários trâmites que, quando a gente está começando, ou a editora não é tão estabilizada, ou não tem esse serviço, o autor tem que fazer, né? E é por isso que tem que ter um cuidado especial com as editoras? Ou não, isso não... Não, as editoras elas têm a sua política, tá? O que o autor se propõe é uma parceria. E nesse sentido tem que se respeitar o que uma pede ou o que a outra oferece, enfim. A minha ideia de deixar a obra pronta, eu estudei na Escola Técnica Federal, hoje é Cefet, né? Então eu tive uma formação técnica muito rígida e muito boa. Então eu me preocupo muito com todos os aspectos. E a ideia de fazer todo esse processo, ela enriquece o autor, enriquece a pessoa. Porque eu vejo muitas pessoas que dizem assim: mas eu não sei digitar, minhas coisas estão tudo em manuscrito. Não há problema, a Biblioteca Nacional aceita dessa forma. Mas a pessoa, a partir do momento que ela se obriga, ou ela se propõe a digitar o seu próprio trabalho, ela vai estar aprendendo. A pessoa, a partir do momento que ela se propõe a formatar o seu trabalho, ela vai estar aprendendo a como inserir uma figura para enriquecer o seu trabalho. Então eu sou a favor de que a pessoa faça isso, se proponha a fazer, aprenda com isso. E aí, claro, em contato com as editoras, há que se respeitar prazos e formas de apresentação. Em geral, um contato prévio, a pessoa expõe: tem uma obra tal, tantas páginas, tal formato, vocês aceitam dar uma olhada? Algumas vão dizer que sim, outras já vão dizer que não, outras nem vão responder, mas isso faz parte do processo de procura. E o que tu quer dizer aqui, por exemplo, com produção textual?
Produção textual é uma outra forma. Aquele acabamento final do livro, não? Não, produção textual no sentido de escrita em si, entendeu? É que os termos acabam se confundindo, sendo sinônimos. Produção textual como forma geral de escrita. Sim. Qualquer texto escrito é uma produção textual, né? Sim. Agora, se ela vai estar em formato de artigo, se ela vai estar em formato de texto, de romance, de prosa, de poesia, aí já é outro fator, é outra proposta, né? Outra etapa. Essa questão de direitos autorais que nós estamos tratando, e de obras literárias, por exemplo, um cidadão, aí, um jornalista, um escritor, um jornalista, que ele tem uma coluna no jornal, por exemplo, ele pode registrar isso, deve registrar isso, porque ela é variável, né? Uma coluna, tem gente que tem coluna diária, tem gente que tem coluna semanal, né? A primeira coisa que deve ser vista nesse aspecto, Roberto, é o contrato do profissional com a empresa que ele trabalha. Se reza nesse contrato, se está escrito nesse contrato que a produção textual é dele, é da empresa, o nome dele na obra jamais vai poder ser tirado, que é o direito moral. O direito moral é inalienável. Então a pessoa que escreveu, ela pode não ganhar por aquilo, ela pode ser a empresa que vai editar, mas não pode haver a exclusão do seu nome. Agora, se há liberdade do autor, do jornalista, do professor, do clérigo, isso é importante, porque eu já encontrei clérigos com homilias fantásticas e eu propondo que as colocassem em livros e o medo da crítica, a compreensão da incapacidade, que não é incapacidade, a pessoa muitas vezes não se acha capaz, enfim, as pessoas acabam protelando e não fazendo isso. Mas um exemplo muito bom desse que tu colocou foi esse do livro Marley e Eu. Ele era um jornalista que acabava escrevendo colunas sobre o dia a dia dele, e invariavelmente entrava na coluna a vida a relação dele com o cachorro, com o animal, que depois se tornou um livro famosíssimo, depois se tornou um filme famosíssimo. Quer dizer, se não houver essa relação, essa restrição, o autor daqueles artigos ainda pode publicar e ainda ganhar em cima disso. Perfeitamente. Porque o que eu estou querendo te colocar é que, de repente, uma pessoa, um jornalista que fale sobre política ou sobre esporte, enfim, ele acaba fazendo uma série de colunas, depois até é muito comum, eu já vi isso, as pessoas acabam reunindo as suas colunas num livro, por exemplo. Eu sou totalmente favorável às suas experiências. O que pode acontecer nesse momento? Porque a palestra, Roberto, ela tem um caráter incentivador também. Duas coisas que eu coloco no início assim, são bem simples. Eu não sou crítico literário e nem agente literário. Por que eu não sou crítico? Porque, para mim, tudo é passível de publicação. Eu só reforço uma coisa bem simples. O autor, a pessoa que se propõe a escrever, ela tem que se aprimorar. Isso é fundamental. Ver se ela está dizendo exatamente aquilo que ela está dizendo, criar a expectativa para cativar o leitor. Eu sou a favor de participação em cursos de redação, em oficinas literárias, sou totalmente a favor para que a pessoa aprimore a sua escrita, a sua redação. E depois disso, eu considero que tudo é passível de publicação. Eu jamais vou dizer que algo é bom ou é ruim, porque quem define isso é a posteridade. Quem define isso é a posteridade. Eu não me esqueço agora, não posso deixar de citar agora, um autor, um jornalista do final do século XIX, começo do século XX, ele escreveu artigos sobre a visão literária de autores da época sobre o espiritismo.